estranho, né? Parece que é sempre a primeira vez, né? Parece que a gente sempre vai, é a primeira pregação e, enfim, eu acredito que daqui 100 pregações, daqui 1000 pregações, se permanecermos no lugar certo, o nosso coração continuará com esse tremor, né? Todas as vezes que nós nos dispomos a levar a mensagem do Rei dos Reis, é sempre muita responsabilidade, né? E a dose é uma dose de confiança que Deus dá a nós, não que nós aqui tenhamos aí somos privilegiados por Deus, não, mas Deus nos deu a honra, o privilégio de poder ter Ele mesmo morando em nós. Aleluia. Que é o seu Espírito, né, nos comunicando suas virtudes, nos comunicando sua palavra, nos comunicando suas revelações. Amém? Então glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esse último dia de primícia, né, que nós estamos entregando, não é uma campanha, glória a Deus por isso, primícias, nós não estamos aqui pedindo, estamos entregando. Amém, ao Senhor os nossos dias, mesmo cansados, muitas vezes sobrecarregados, alguns aí doentes, estamos aqui diante do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Quero falar um pouco hoje, trouxe até o notebook, porque não estava de não ia dar, tem muita coisa aqui e eu quero fazer tudo isso em uma hora. Quero falar um pouco sobre isso, sobre arrependimento e graça. Amém. E que nós saímos então desses 7 dias de primícias. Quer dizer, que o Senhor continue falando conosco no decorrer de todo esse ano, né, sobre arrependimento, sobre sua graça, mas que nós saímos destes 7 dias mais cientes do que é arrependimento, do que é graça, o que a Bíblia nos diz sobre arrependimento, sobre graça. Amém? Amém. Então, arrependimento e graça, nós precisamos entender que andam juntos, não estão separados. Arrependimento é dependente da graça, como a graça é dependente do arrependimento, e nós vamos ver isso aqui. É impossível dizer que há possibilidade de arrependimento sem a manifestação da graça de Deus. Como também é impossível nós dizermos que nós recebemos da graça de Deus se nós não mostramos uma vida de arrependimento. Então, só para ficar mais claro, não há arrependimento, nós não conseguimos nos arrepender se a graça de Deus não nos alcançar e não nos conduzir a esse lugar de arrependimento. E não há graça de Deus na nossa vida se nós não mostramos uma vida arrependida, que é transformação comportamental. Ou seja, arrependimento é transformação comportamental. Arrependimento não é remorso. Amém? Arrependimento não é choro. Deus abençoe, irmão. Arrependimento é mudança de rota. Nós iremos ver isso. Amém? Então, primeiro ponto, a graça precede, ou seja, vem antes e convida-nos ao arrependimento. Então, a graça é a manifestação do amor imerecido de Deus, isso todos nós já sabemos, né, que nos busca antes mesmo de nos arrependermos. Ou seja, a graça nos visita antes mesmo de nós nos curvarmos ao Senhor, antes mesmo de nós nos arrependermos. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo declara assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Olha que interessante isso. Então a bondade de Deus, ou a graça de Deus, é o agente que desperta no coração humano, no coração do homem, o desejo de se voltar para Ele. Amém? Aleluia. Então a graça é isso, é uma iniciativa divina e ela precede o arrependimento. Se nós nos arrependemos, se nós conseguimos reconhecer que há em nós pecados, se nós conseguimos reconhecer que somos mal e que precisamos do Senhor, isso é graças ao Senhor. Deus ele é maravilhoso até nisso. Deus ele nos conduz, Deus ele ilumina, ele diz: olha, essa é a sua situação, eu tenho que te apresentar a graça, se você se arrepender, se você aceitar. Amém? O segundo ponto, arrependimento é resposta a essa graça.
Pô, eu esqueci disso. Amém? Então arrependimento é resposta à graça. Resposta, quando a graça de Deus nos alcança, nós nos arrependemos. Então o arrependimento é a resposta à graça do Senhor. Quando o Espírito Santo ele toca uma pessoa pela graça de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Está ali em João 16:8. Então o arrependimento ele surge como uma resposta a essa conscientização. Pô, sou mau, sou um pecador, preciso mudar. A graça também não apenas revela o pecado que há em nós. A graça não só nos mostra o quão miseráveis nós somos, mas a graça também oferece um caminho para perdão, que é por meio de Cristo. Por isso que a graça sempre está ligada ao arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo explica que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Essa tristeza é gerada pela ação da graça em nosso coração. Olha que interessante, talvez você já tenha passado por isso, espero que sim. Quando nós erramos, quando nós falhamos, pisamos na bola e parece que o Espírito Santo vem e deixa tudo nublado aqui dentro, né? Parece que a gente fica mal, cara, fica triste conosco. Isso é o Espírito Santo. Isso é a graça de Deus se manifestando no nosso interior por intermédio do Espírito Santo, nos levando a entender: pô, tu falhou, tu errou, mas há a oportunidade de se arrepender. Amém, Jesus. Entendeu como a graça de Deus nos conduz a esse lugar de arrependimento? Então, queridos, quanto mais, olha que interessante, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais iluminados nós somos. Aleluia. Então, quanto mais perto de Deus, nós nos encontramos, mais cientes de quão miseráveis, quão pobres, quão sujos nós somos, e mais constrangidos ficamos com a graça e com o amor do Pai. Logo, um cristão que não anda em arrependimentos, irmão, é um falso cristão, pois não anda em comunhão. Por quê? Porque quanto mais, olha só a lógica, quanto mais próximos do Senhor, mais iluminado nosso interior fica. Porque quando todas as vezes que nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós irmos para perto do Senhor, por intermédio da palavra, por intermédio da oração, a luz do Senhor iluminará o nosso interior e mostrará o pecado que há em nós, os pecados mais escondidos no nosso coração, os pecados mais escondidos no nosso interior. Deus iluminará todas as coisas. E então ficaremos cientes de quão ruim nós somos. Por isso que uma pessoa que está perto de Deus anda de forma constante em arrependimento. E também ela anda de forma constante em quebrantamento. Por quê? Porque ao reconhecer que nós somos maus, mas que há a oportunidade da graça de Deus vir e nos transformar, isso nos constrange. Por quê? Porque nós não temos nada a oferecer para Deus, mesmo assim Ele está ali todos os dias, batendo na mesma tecla. A gente já parou para imaginarmos o quão ruim nós éramos? E ainda somos. Nós somos ruins, irmãos. Nós estamos melhorzinho, mais ou menos. Mas assim, há muito ainda para trilhar, há muito para caminhar. Deus ainda vai fazer muitas coisas em nós e a partir de nós. Amém. Isso é graça. Mas isso é também arrependimento. Por isso que eu tenho medo, irmãos, de andar perto de pessoas que não estão contritas, que não estão quebrantadas, que não, sabe, mostra que não há arrependimento ali, mostra que ela anda longe do Senhor, porque todo cristão que anda longe do Senhor não se arrepende. Ele pode estar fazendo errado, os irmãos podem exortar a ele, mas ele não se arrepende, ele está longe do Senhor. Então, uma evidência de que nós estamos caminhando com o Senhor é arrependimento, quebrantamento, contrição. Isso não quer dizer que você vai chorar todo culto, não, isso não quer dizer isso. Mas quer dizer que você está se transformando. Ou as pessoas olham para ti e falam: nossa, olha como essa pessoa, cara, está diferente, está ficando mais, está mais dócil, está mais paciente, está respondendo melhor. Pô, isso são evidências de que nós estamos andando com o Senhor. Amém. Amém?
que arrependimento significa mudar o curso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, né, no hebraico, significa mesmo mudar o curso de uma ação, mudar de rumo, voltar para trás, significa uma reversão completa de rota. Isso é arrependimento. E no Novo Testamento também não foge disso. No Novo Testamento, arrependimento significa uma mudança de mente, que leva a uma mudança de estilo de vida. Amém? Amém. Por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, segundo a renovação da vossa mente. Isso é arrependimento. Agora, Marcos capítulo 1, versículo 14. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Olha que interessante. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha que interessante. Olha, Jesus inicia o seu ministério com essa pregação: arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é demais, irmãos. Então, qual é a primeira evidência do reino de Deus? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A primeira evidência que o reino de Deus chegou na nossa vida é arrependimento. Se não há arrependimento, não há reino de Deus para nós. Nós não ainda entramos, nós não aceitamos o reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, fala das leis de Deus, dos princípios de Deus, de tudo que Deus estabeleceu. Então Jesus inaugura a sua mensagem, o seu ministério, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. Então, mais uma vez, arrependimento não é remorso, né? Mas aquela pessoa está arrependida porque ela chorou e pediu perdão e pediu isso aqui. Irmãos, esquece. Pedir perdão não significa arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança, transformação. Tu vê no comportamento da pessoa que ela mudou, então, ou ela se arrependeu. Se não se arrependeu. Amém? Amém. Me ajuda a pregar, então, como vocês dizem. Então, onde não houver arrependimento, não há graça de Deus. Não há graça de Deus. Como nós podemos dizer que fomos alcançados pela graça de Deus, se nós não andamos em uma vida de arrependimento, uma vida transformada? Lembra lá da parábola do filho pródigo? Não precisa abrir, está ali em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. O filho mais novo chega ao pai, o pai tem 2 filhos, o filho mais novo chega ao pai, o mais moço, fala: pai, dá-me a porção da herança que me cabe, né? Quero viver a minha vida. Então, o pai reparte a herança, ele pegou mais ou menos 1/3 da herança, que era ao filho mais novo, o filho mais velho pegava a maior parte. E a Bíblia diz que ele vai se aventurar, né? E até que na cidade onde ele está, chega uma grande fome, ele já não tem mais recurso nenhum, e agora está trabalhando para uma família, e está apacentando os porcos, né? Está dando de comer aos porcos. Até que ele cai em si, lembra daquilo que ele gozava na casa do pai, lembra daquilo que ele tinha na casa do seu pai, lembra, né, de todos os benefícios de ser filho daquele pai, e começa a lembrar também do tratamento que o pai dava aos servos, aos empregados. Então ele cai em si e diz: nossa, eu pequei, me voltarei e vou ter com meu pai e vou pedir para que ele me trate como um de seus servos. Está vendo como o arrependimento, irmãos, faz a pessoa virar completamente, mudar a rota completamente. O filho pródigo volta, e a Bíblia diz nesses versículos que o pai, vendo o filho mais novo, olha que interessante, o pai vendo o filho mais novo, o pai vai correndo ao encontro do filho mais novo. E alguns estudiosos dizem que isso era um comportamento de vergonha para os mais velhos, porque os mais velhos não podiam sair correndo, ainda mais senhores como esse, o pai do filho pródigo, que possuía bens. Então assim, ele não está nem ligando para a sua própria reputação.
Ele está vendo o filho que estava morto, mas agora reviveu. Então o filho chega diante do pai: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus servos. Olha o que o arrependimento, irmãos, é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Primeiro, a vida do filho pródigo é caracterizada pela exigência de: pai, dá-me a parte da minha herança. Mas agora, a vida dele é caracterizada por: pai, trata-me como um dos teus servos. Olha como isso muda uma pessoa. O arrependimento, irmãos, nos faz olhar para o pai não por aquilo que ele tem a nos oferecer, mas a olhar para o pai como uma oportunidade de ser servo, de servir. Pai, trata-me como um dos seus servos. Eu quero participar, eu quero voltar, eu quero servir. Então o arrependimento mudou a vida do filho pródigo. Aleluia. Amém? E quando o pai, eu imagino, né, o pai correndo para abraçar o seu filho, beijando, irmãos, isso é graça. É a graça de Deus. Amém? Amém. Porque, irmãos, no arrependimento, Deus não está olhando para a nossa sujeira, Deus está olhando para a nossa conversão a Ele. O filho estava morto, amém? É mediante o arrependimento, irmãos, que, já disse isso, a vida do filho pródigo deixou de ser caracterizada pela exigência de dar-me, sim pelo pedido de trata-me. A salvação, irmãos, é salvação do pecado. Deus nos salva do pecado. Isso significa mais do que perdão. A salvação não é só perdão, inclui perdão, mas também inclui santificação, uma vida transformada. Envolve os que são salvos em um afastarem-se do pecado. Afastarem-se do pecado. Esse afastar-se é o arrependimento. Não há salvação, irmãos, se alguém continua no pecado. Ponto final. Não adianta que tu faça, não adianta. Pode vir ao culto, pode vir à igreja, pode fazer o que quiser, plantar bananeira, pagar promessa. Não adianta. Amém? Então não há salvação. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Amém. Esse é o convite da graça do Senhor para nós, novidade de vida. Nós precisamos, nós devemos andar em novidade de vida. 1 João capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. O nascido de Deus, o pecado é um acidente. Acidente não acontece toda hora nem todo dia. Acidente não se planeja. Aquele que vive pecando não nasceu de novo ainda, não se converteu, pode até ter se batizado, pode estar na igreja participando da ceia, pode estar fazendo louvor, pode fazer o que for, mas se continua na prática do pecado, no dia do juízo será rejeitado pelo Senhor. Amém? Então, irmãos, o nosso arrependimento, quando se fala de arrependimento, irmãos, aos olhos de Jesus, é de forma radical. Não existe arrependimento meia boca. Me arrependi um pouco, amanhã me arrependo um pouco mais e progressivamente vou me arrepender. Não, irmãos, arrependimento é radical. Envolve nós concordarmos com o julgamento de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. É tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, despojar-nos do velho homem, crucificar a nossa carne com as nossas concupiscências. Ou seja, irmãos, quando Cristo diz assim: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Irmão, você acha mesmo
que o convite para tomar a cruz era para carregar peso, né? Irmão, o convite de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é para a morte. Não há outro lugar, não há, irmão, vou carregar a minha cruz, porque parece que os crentes falam assim, né? Pô, essa minha cruz está pesada. Não está pesada porque tu não morreu ainda, porque a cruz é para a morte. A cruz é para a morte. Jesus nos convida à morte, a morrer para o novo homem, senão não tem como participarmos da vida dele, não tem como o Espírito vir e morar em nós, se nós, o nosso velho eu, a nossa carne ainda, sabe, estiver viva. Não tem como, o Espírito não habitará. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, arrependimento é radical. Ou você vai para a cruz, irmãos, ou você não se torna um discípulo. Ponto final. Irmãos, nós precisamos entender as exigências do discipulado, porque nesse século, irmãos, eu acredito que ainda mais nessa era se perdeu, irmãos. Sabe, o senso, o discipulado não é um convite, irmãos, que não tem custo. Jesus não está carente de discípulos. Coloque isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Jesus não está carente de discípulos. Jesus não está batendo na porta das pessoas ali fora, como se não tivesse lugar para morar. Não, Jesus não é carente, irmãos. O discipulado, para ser discípulo, ainda é necessário exigências. E nós, se não cumprirmos as exigências, podemos mentir para nós mesmos durante toda a nossa vida, mas nós não nos tornaremos discípulos enquanto não negarmos a nós mesmos, enquanto não tomarmos a nossa cruz, enquanto não amarmos mais ao Senhor do que essa era, mais ao Senhor do que a nossa esposa, esposo, filhos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Arrependimento, queridos, também é permanente. Arrependimento é diário. Arrependimento não é um ato que você comete no dia da sua conversão e depois não há mais necessidade de arrependimento, não. Arrependimento é permanente. Romanos 13, capítulo 13, versículo 14, Paulo vai advertir os cristãos a não disponhais, ou seja, significa uma recusa contínua, persistente, uma resoluta, sabe, uma decisão de comprometer-se com a santidade do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, nós não somos mais do que éramos antes, amém? Aleluia. Mas também nós não somos o que Deus nos chamou para ser ainda. Estamos caminhando. Então, arrependimento, afastar-se do pecado, odiá-lo, o pecado, e resolver pelo poder de Deus abandonar o pecado. Ao mesmo tempo em que nós nos voltamos para Deus com fé. Por isso Pedro, ele diz à multidão que o ouvia: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 13, 19. Paulo anunciou também a todos que se arrependam e que se arrependessem e se convertessem a Deus. Atos 26, 20. E depois então de nós nos arrependermos na pregação de Jesus, ele diz arrependam-se e creiam. Depois de arrepender-nos, crermos no Evangelho. Creia no Evangelho, creia nas boas novas. Portanto, a reação correta, irmãos, diante do Evangelho de Deus é o arrependimento e a fé. Essa é a atitude que nós devemos ter em relação ao caráter de Deus. A essa resposta de arrependimento e fé, nós damos o nome de conversão. Conversão é isso: arrependimento e fé. Fé no Cordeiro, fé na palavra, fé nas boas novas, fé naquilo que nós lemos a respeito de Deus, fé naquilo que nós vimos nas histórias, naquilo que Deus fez na história. Isso é fé. E ao mesmo tempo arrependimento, conversão. Isso é conversão, amém? Amém. Agora, irmãos, a graça também sustenta o arrependimento. A graça continua nos conduzindo ao arrependimento. Lembra do título? Lembram do texto em Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 a seguir? Eu disse para eles que eu vou escrever um livro sobre isso. Amém. A graça que educa. Amém? Amém. Glória a Deus.
Irmãos, a Bíblia diz que a graça não apenas nos leva a um arrependimento inicial, mas também nos educa a abandonar a impiedade, a viver de forma santa. Ou seja, a graça sustenta uma transformação contínua na vida do cristão. Não é na tua força, mas também tu precisa se render. Aleluia. Se nós não nos rendermos, não adianta. Na hora que eu sentir, já isso aí é a maior heresia que eu ouço na vida dos falsos cristãos. Na hora que eu sentir, na vida dos ímpios, né? Na hora que eu sentir, eu faço. Na hora que eu sentir, eu me batizo. Na hora que eu sentir, eu desço as águas. Na hora que eu sentir, irmão, você vai sentir quando, irmão? Você é pecador, irmão, miserável, não tem nada de bom em você. Vai sentir o quê? Quer sentir o quê? Teve um encontro com a palavra falou com você, você está ciente do seu pecado e ciente de que precisa de um Salvador, irmão, pula dentro da água logo, mas para ontem. O arrependimento é assim, irmão, é urgente. Amém? A exigência do discipulado é urgente. Jesus, lembra daquele texto que o pastor Marcos pregou aqui esses dias? Um chega para Jesus e diz: vou te seguir por onde o senhor for. Olha que as aves do céu têm o seu ninho, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem lugar para repousar, não tem lugar para deitar a cabeça. O outro Jesus diz: segue-me. Ah, Senhor, peraí que eu tenho que só sepultar o meu pai. Interessante que o sepultamento antigamente podia demorar 1 ano, porque ao sepultar a família precisava ficar à espera de que o corpo todo se desfizesse, recolhessem os ossos e levassem lá para um lugar chamado ossário, uma coisa assim. Então assim, não era só porque parece que Jesus, Jesus não deixou o cara nem sepultar o pai, mas não é que demandava tempo nesse período de luto. E Jesus dizendo: olha, a urgência do evangelho e do discipulado precisa sobressair as suas responsabilidades com a sua própria família. E aí, irmãos, nós estamos achando aqui que Jesus pode esperar eu sentir. Vou esperar eu sentir. Por isso que eu falo, irmão, não tem como, irmão, nós não passarmos por tribulação. Uma geração tão fraca como essa, uma geração tão dodói como essa, uma geração tão confortável como essa, irmãos. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 também diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado quando nós confessamos. Então, essa dinâmica de confissão e perdão contínua está fundamentada na graça de Deus. Irmãos, graça não é só um favor merecido, amém? Não é só proposta por perdão de pecados. Eu sonho em um dia em que perguntarão aos cristãos o que é graça. E eles não vão dizer mais: favor imerecido, como se fosse só isso. É isso, mas não é só. A graça de Deus não é só proposta de perdão de pecados, favor imerecido. É uma proposta por educação, por transformação de vida. O que é a graça de Deus? Transformação de vida. Aleluia. Deus não vai te perdoar, irmãos, e te salvar para te deixar do mesmo jeito, Não, nós não podemos nos conformar com isso. E quando formos discipular alguém, precisamos ser claros. Mas a graça de Deus vai te educar, quer te educar. Para isso, irmãos, para discipularmos as pessoas, precisamos estar discipulados, Precisamos então que essa graça que educa seja visível na nossa vida, amém? E a graça, irmãos, além de transformar a nossa vida, faz com que nós tenhamos frutos que glorificam a Deus. Lembra ali de Mateus capítulo 3, versículo 8, onde João Batista está pregando e dizem assim: olha, raça de víboras. É quando ele vê alguns fariseus chegando para se batizar. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois isso, obrigado. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, transformação comportamental. Tem que mudar de vida, irmão. Amém? Amém. O verdadeiro arrependimento, movido pela graça de Deus, é evidenciado por uma vida transformada.
A graça ela nos mantém, queridos, dependentes de Deus em oração, comunhão, onde continuamente nós reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento e renovação. Amém? Amém. Agora abra comigo em 1 João capítulo 1. Perdão, irmãos. João, capítulo 1. Primeiro João, não. A partir do versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Amém. Irmãos, o que é um cristão? Cristão nada mais é que a extensão daquilo que Jesus é em vida, a extensão da obra de Jesus, a extensão da devoção e intimidade que Jesus teve com o Pai. Irmãos, a nossa identidade como cristão não está em vir à igreja, amém? Amém. Está em estar se movimentando com o Senhor, não em uma zona de conforto. Porque João capítulo 5, versículo 17, Jesus dizia: olha, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ou seja, Jesus estava sempre fazendo alguma coisa, sempre cooperando com o Pai. João capítulo 1, versículo 14, né, que nós acabamos de ler agora: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, sendo cheio de graça e de verdade. Irmãos, esse versículo é poderoso. O próprio Deus se despiu da sua glória e tabernaculou, ou seja, ele armou a sua tenda entre os homens. Ele abriu mão, irmãos, de ser, de toda a sua glória, para habitar em um corpo corruptível, um corpo humano, para sentir as nossas dores. Mas o interessante nesse versículo é que João diz que eles viram a glória. Ou seja, irmãos, não é sobre nós dizermos mais as coisas, é sobre as pessoas conseguirem enxergar em nós a glória do Senhor. Aleluia. Ou seja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Irmãos, isso está disponível para os cristãos. Por isso que eu não consigo, irmãos, não cabe. Sabe, o comportamento nosso hoje está muito aqui, irmãos, daquilo que Deus espera de nós. É aquilo que eu digo, nós já estamos melhor, mas não, tem muito, Deus requer ainda de nós muito, irmãos. Por isso que está dando o que está dando aí nessa música, não é Ele, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. E de fato, irmãos, se nós olharmos para a verdade que nós estamos cantando, a nossa vida está aquém da canção. Ponto, acabou. Estamos perdendo o quê para o Senhor? Nós estamos dando o quê para o Senhor? Nós estamos gastando a nossa vida aonde, irmãos? Não há, irmãos. Nós não estamos perdendo nada ainda. Pelo contrário, nós estamos buscando ganhar. Esse é o objetivo nosso. E se 2025 for um ano tenebroso? Amém. For um ano de guerra, um ano de luta, um ano de perda. Como é que vai ser? Como é que nós nos portaremos? E se o ano de 2025 desencadear a perseguição aqui na Europa contra a igreja? Maranata. Entendeu, irmãos? É isso
devemos pensar. Porque, irmãos, nós somos bons em dizer, nós somos bons em pregar, em falar de Jesus, mas a questão é, será que as pessoas conseguem ver aquilo que nós estamos pregando? Porque, irmãos, as pessoas não querem mais aquilo que nós estamos falando, elas não querem saber o que você tem para falar para elas, elas não querem saber de um Jesus que ficou na história, ela quer saber de um Jesus que mora dentro de você. Aleluia. Irmãos, o Jesus que ficou na história, entre aspas, porque não ficou, né, é vivo ainda hoje, ou seja, que está presente nas histórias, nas religiões, nas igrejas. Irmãos, as pessoas estão carecas, principalmente os europeus. As pessoas não querem saber mais sobre isso, as pessoas querem ver, as pessoas querem ver a glória de Deus, as pessoas querem enxergar, amém? Irmãos, não existe uma fé cristã invisível. Pô, tu tem fé em Deus? Tenho. Como? Como é que tu tem fé se tua vida não mostra isso? Entendeu? Não adianta. Tu pergunta para qualquer pessoa, tu acredita em Deus? Acredito. E a vida é toda errada. Porque acham que a fé é um mero, né, assentimento intelectual, é uma mera concordância intelectual com aquilo que foi escrito. Não, irmãos, fé não é isso. Não existe fé invisível. A fé só existe, irmãos, naquilo que alimenta o outro, a partir daquilo que Deus está fazendo em mim. Ou seja, se eu digo que tenho fé, aquilo que Deus está fazendo na minha vida precisa alimentar o Rodney, precisa alimentar o Clóvis, precisa alimentar a igreja, porque senão, irmãos, esta fé é mentirosa. Amém? Amém. Tiago capítulo 2, versículo 19 vai dizer sobre a fé dos demônios, vai dizer que até os demônios creem e tremem. Irmãos, e para mim, santidade sem propósito é como essa fé. Ou seja, tudo aquilo que eu recebo de Deus, prestem atenção nisso, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos, nós precisamos expressar ao outro. Amém? Amém. Esse é o interesse de Deus, irmãos. Ele não vai se revelar a mim se Ele não puder se revelar a partir de mim. Todo conhecimento, irmãos, que nós julgamos ter de Deus, que não é revelado no meu próximo, para o meu próximo, é religião. Amém? É fé de demônios. Eles creem e tremem também, e ficam nisso, já estão condenados. Então, irmãos, crer e não fazer nada é fé de demônios, é uma santidade inútil. Santidade entre aspas, é uma fé inútil, é uma fé morta, porque a fé viva tem obras. Aleluia. Amém? Os filhos de Deus, irmãos, a nossa fé não pode ser daquelas que creem e pronto. Não. De um lado tem os demônios que creem e tremem, e o nosso papel é crer e revelar a Deus, revelar a Jesus, crer e expressar a Jesus, expressar a Deus. Então guarde isso, crer e revelar, crer e expressar. Se isso não for uma verdade na nossa vida como cristãos, no nosso cotidiano, na vida que se pode ver no nosso dia a dia, no nosso trabalho, se a nossa resposta às pessoas continua a mesma, se o nosso temperamento continua o mesmo, se ainda sai palavrão da nossa boca, se ainda, sabe, irmão, se ainda sai atitudes pecaminosas, mas nós não nos convertemos ainda, irmãos. Isso não pode ser normal na vida de alguém que nasceu de novo, na vida de alguém que anda com Deus, na vida de alguém que anda em arrependimento. Irmãos, é necessário ver em nós evolução. Isso é arrependimento e graça. Aleluia. E glória a Deus por esse tema, para esse ano, irmãos, porque Deus vai nos apertar de todas as formas, pode ter certeza. Porque se nós queremos mesmo, irmãos, aquilo que nós estamos pregando, porque é ser missionários, que é estabelecermos uma base para missionários, irmãos, esquece, nós estamos na peneira de Deus. Deus falou, quer ser um missionário mesmo, nesse nível? Então peraí. E eu creio que Deus vai nos levar a esse nível, não é um nível de perfeição, como se fôssemos anjos, não, mas um nível de coerência. A nossa vida precisa ser coerente, cara. A nossa vida precisa ser coerente, amém? Nós precisamos ter coerência com aquilo que nós estamos pregando. Só que qual é o problema, irmãos? A nossa geração, ela não ganha mais através de um convite. Venha para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso, tem aquilo. Não esquece.
assim, faz os crentes. Os crentes é que, não vou para aquela igreja. Os crentes é que escolhem a igreja. Os crentes. Nem crente. Nossa geração, irmãos, ela não é mais convencida. A nossa geração precisa ser edificada, precisa ser atraída por aquilo que você tem, atraída pelo seu comportamento. A nossa geração precisa ser atraída pelo teu casamento, pelo teu nível de retidão, de justiça, de hombridade, de amor pela sua esposa, de amor pelos seus filhos. A nossa geração precisa ser edificada. Eles precisam, irmãos, a nossa geração está perdida e eles precisam de alguém que seja modelo para elas. Amém. Amém? Qual é o problema, irmão? O problema é que a igreja está cheia de pessoas que nem todos, irmãos, são filhos de Deus. Amém? Tem várias pessoas na igreja que não são filhos de Deus, não se comportam como tal. E eu não sou o arcanjo aqui, qualquer coisa, o anjo, não sou juiz para dizer isso, mas a Bíblia diz que filhos têm um comportamento específico. E se você foge disso, não é filho. Ponto final. Porque, irmão, se o número de crentes que nós somos, de evangélicos, de cristãos, enfim, whatever, o número de cristãos que nós somos no mundo, esse mundo era para estar de cabeça para baixo, Jesus era para ter vindo. Mas não, irmão, tem muitas pessoas que ainda não se tornaram, não são filhos de Deus. E o problema é que nós não podemos, irmãos, cobrar a vida de quem não nasceu de novo. Pô, às vezes a gente quer cobrar o comportamento de uma pessoa que nem nasceu de novo, cara, nem se arrependeu ainda, nem aceitou o convite da graça de Deus para o arrependimento. Não dá para cobrar a vida dessas pessoas, elas não querem aceitar a exigência do discipulado. E nós precisamos deixá-las cientes de que há um juízo. Amém? Amém. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: você tem certeza que você é filho de Deus? Amém. Tem certeza que é filho? Porque, irmãos, filho assume responsabilidades. Amém? Amém. Deus nos predestinou, a Bíblia diz que Ele nos predestinou a sermos a sua imagem, a sua semelhança. Os filhos de Deus têm atributos, irmãos. Os filhos de Deus, eles têm destino, eles têm finalidade. Como filhos, é nosso dever, irmãos, parecermos cada dia mais com o Senhor. Não é uma escolha, não é uma opção. Não, cristãos, somos filhos de Deus mesmo. Então, peraí, diariamente melhore, pareça mais com o Senhor. Mas, irmão, como é que nós vamos parecer com o Senhor, irmãos? Nós não gastamos a nossa vida ao Senhor, nós não oramos direito, irmãos. Nós lemos a Bíblia, não estudamos. Nós estamos no culto aqui, irmãos, fazendo louvor, irmão, parece que a igreja está lá Nós não damos, irmãos, o valor necessário à palavra do Senhor. Nós não temos temor ao Senhor. Nós não nos curvamos diante do Senhor, da grandeza do Senhor, irmãos. Bom, nós estamos adorando o Senhor e muitas vezes nós nos encontramos dispersos. Nós não estamos nem aqui. Nós estamos olhando para o celular, estamos falando com alguém. E o louvor está rolando, irmãos. A igreja está cantando. A igreja, meia dúzia de pessoas estão cantando. O resto da igreja está dispersa. Irmãos, isso não é comportamento de filhos que entendem que precisam apresentar a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Acha mesmo, irmãos, que Deus quer que nós venhamos aqui e fiquemos dispersos, olhando para o celular, mexendo no celular, conversando um com o outro? Esse não é o nosso lugar, irmãos. Então assim, irmãos, enquanto nós não nos debruçarmos diante do Senhor com temor e tremor, irmãos, como é que Deus vai nos levantar para um avivamento? Como é que Deus vai nos presentear com isso? Como é que Deus vai usar a nossa vida para transformarmos a vida das pessoas lá fora, sendo que diante dele nós não nos curvamos? Mas não, irmãos, essa geração, e eu me incluo, nós todos, nós viemos à igreja escolher, nós queremos o louvor que nós queremos, nós não queremos cantar, não, irmãos, esse não é o teu lugar, então. Não é o teu lugar, pode ir embora, não volte. Você não está em um restaurante, nós não estamos em um restaurante. Nós estamos aqui, irmãos, temendo a Deus, buscando entender o que Deus quer ouvir hoje. Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer ouvir dos meus lábios? Pode ser que não seja uma canção,
Pode ser que seja só um quebrantamento, um choro, um arrependimento. Pode ser que esse seja o louvor que vai mudar a sua vida. Aleluia. Não uma canção, não uma letra bonita, não. Amém, irmãos? Nós precisamos entender o que Deus, irmãos. Um dia eu vou falar sobre isso. Adoração não é estilo de vida, esquece isso, irmãos. Esquece isso. Adoração não é roupa, adoração não é estilo de vida. Adoração é apropriação da imagem do ser adorado. Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais parecido com Ele eu fico. Adoração fala daquilo que Deus deseja receber, não daquilo que eu quero dar ao Senhor. Isso é adoração. Por isso que o Pai não recebe a adoração de qualquer um. O Pai procura verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Deus procura, irmãos. Deus está procurando. Não adianta, irmãos, nós entoarmos louvores bonitos ao Senhor se não parte de uma adoração sincera, verdadeira. Nós somos falsos adoradores. Amém? Amém. Então, irmãos, primeiro nós temos que resolver a nossa bagunça. Amém? Interna. Aqui não, em nome de Jesus. Mas o casamento errado, a infidelidade, a hipocrisia, a arrogância, nossa vaidade, nosso orgulho, nosso ego. Antes, irmãos, de querer ditar padrões morais para o mundo, nós precisamos arrumar a nossa bagunça, amém? Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, olha que interessante. O Pai nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser primogênito, ou seja, ele era o unigênito, o único Filho de Deus, mas ele abriu a porta através da morte na cruz para que nós, irmãos, pudéssemos fazer parte dessa família. Jesus, irmãos, é a expressão exata de Deus, a Bíblia diz. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E a Bíblia nos convida para sermos a semelhança daquele que é a expressão exata de Deus, irmãos. Agora a pergunta é: será que nós estamos nesse lugar? Será que nós estamos caminhando para esse lugar, irmãos? Amém. Amém. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer, né, que a todos quando o receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, o receberam a Jesus aqui nesse texto não significa um assentimento intelectual, ou seja, uma concordância intelectual sobre alguns fatos da vida de Jesus. Não, isso tem vários filósofos e vários ímpios aí que servem a outros deuses e creem em fatos sobre Jesus. Não, receber a Jesus é acolhê-lo e submeter-se a Ele em um relacionamento pessoal. Esse é o significado dessa palavra. Mas a todos quando o receberam, ou seja, agarraram-no, se submeteram e partiram para um relacionamento pessoal, a esses Deus permitiu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem, não éramos. Amém? Estamos acabando, bem? A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 18, que só o Filho unigênito viu a Deus. E logo, nós pensamos que a Bíblia está dizendo sobre um ver, né, de olhos, né? Mas não. O significado dessa palavra viu é enxergar o que o coração de Deus revela. Então só o Filho unigênito naquela altura conhecia o que o coração de Deus revelava, porque ele era unigênito, né? Agora Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus ele agora abre a porta, segundo o plano eterno de Deus, para que nós participemos de sua família. Nós nos tornamos irmãos agora. Ou seja, o unigênito ele se tornou o primogênito. Efésios capítulo 1, você vai ler depois lá que... Bom, vamos ler. Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai, versículo 3 ao 14,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, olha isso, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus, no qual nós temos a remissão pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, Deus sonhou conosco, Deus desenhou nossos dias, Deus determinou isso. Amém? Agora em 1 João capítulo 3, versículo 1, 10, não precisa abrir, especificadamente no versículo 6, 1 João capítulo 3, 6, a Bíblia diz que os que continuam com a vida no pecado, não viram a Deus, nem o conheceram. Ou seja, irmão, não dá para nós mantermos uma vida de pecado e afirmar que somos filhos de Deus. Não dá, porque filho de Deus não é vir à igreja, amém? Conseguiu entender isso? Por isso que tem muitas pessoas na igreja que não são filhas de Deus. Não é porque existem alguns privilegiados, não. É porque ainda continuam enfiados no pecado. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nos tornar. Nós precisamos, irmão, Jesus ele nunca sugeriu um caminho. Olha, tem aqui um caminho. Jesus se tornou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, Jesus se fez carne. Ele habitou entre nós. Jesus ele não sugeriu uma solução. Jesus veio para resolver. Ele era e ele ainda é a solução. Jesus não apontou uma saída, ele foi e é a saída. Jesus mergulhou no problema, irmãos, na cultura e na missão do seu Pai. Jesus disponibilizou, irmãos, o seu DNA na cruz através de sua morte. A questão é, nós não podemos nos conformar, irmãos, ao entender que aquele que era o único Filho de Deus se fez primeiro, e Ele abriu a porta, irmãos, Ele abriu a porta para nós, para que fôssemos gerados para Deus e para a eternidade. Agora, como nós, irmãos, podemos estar em Cristo se a nossa vida não se move? Se a nossa vida não gera fome e sede por eternidade na vida das pessoas, será que nós esperamos a eternidade? Será que nós esperamos a Cristo? Será que se começássemos a falar sobre a volta, nos daria mais medo? Esse é o perigo, irmãos. Como é que nós vamos falar sobre a volta de Jesus, se nem nós sabemos, irmãos, se estamos ou não preparados para isso? Amém? E, irmãos, assim, eu acredito que muitas vezes a raiva, o ódio e a aversão das pessoas contra a igreja, às vezes não são nem por causa da vida de Deus revelada em nós, ou seja, por causa da Bíblia, por causa daquilo que Deus fez. Eu acho que essa aversão das pessoas pela igreja é mais por causa da nossa incoerência. Viver aquilo que nós estamos pregando. Na realidade, difícil não é. Nós precisamos nos arrepender. O Espírito Santo está nos conduzindo a isso, Ele nos capacita a isso.
graça nos capacita. A graça nos salva, nos educa e nos capacita. A graça nos salva do pecado, nos educa para uma vida piedosa. E a graça nos capacita, lembra? A minha graça te basta. Irmãos, nós não podemos ser incoerentes. Cristo não veio dizer que o mundo estava errado. Parece uma heresia. Cristo veio porque o mundo estava errado. Lembra de João 3,16 ali a seguir? Ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar o mundo. Então nós não podemos denunciar nada se nós não estamos dispostos a tornar a solução. Não denuncie. Não denuncie a vida de pecado do outro se você não se tornar uma solução para isso. Não denuncie o casamento errado do outro se você não se tornar uma solução. Se o teu casamento está todo errado. Amém? Amém. Então nós precisamos começar por nós. Nosso casamento, nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho. Nossa missão é revelar ao Senhor, não é combater teologia, não é ficar brigando, discutindo se Deus existe ou não. Não, Deus não nos chamou para isso. Amém? Nós precisamos revelar a Deus, expressar a Deus. E nos dias de hoje, irmãos, o nosso silêncio seria algo mais eloquente que o nosso combate. Porque quando nós calarmos as nossas bocas e nos movimentarmos em ações, eu acredito que nós convenceremos a muitos. Então, quando nós fecharmos a boca e nos movimentarmos em ações, vida transformada, casamento transformado, aquele que xingava não xinga mais, aquele que respondia mal já não responde mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que, enfim, aquele que pecava não peca mais, de forma deliberada. Aí sim, irmãos, nós vamos começar a convencer. E para finalizar, João capítulo 15 diz: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vamos ver essa versão. Não é isso. Não deve ser isso. João 3,15. Talvez. Tá vendo? Enfim. Qual que é? Você leu o texto? João 15. Não, mas qual que é o que diz? A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagar. É 1,5. João 1,5. Olha ali. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa versão que eu li, a NVT, diz. Não, essa que eu estou lendo agora, NVT. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? Então, quando nós saberemos se estamos semelhantes a Cristo? Fica essa pergunta. Quando? Quando é que você sabe que você está semelhante a Cristo? Quando tudo ao nosso redor estiver apagando, e nós continuarmos iluminando. Aleluia. Amém? Porque a luz brilha na escuridão. Se nós estivermos nele, a luz continuará brilhando. Por isso que a nossa vida, a nossa vida precisa ser coerente. Amém? Não estou dizendo que nós vamos. E como fazer para brilhar? Então? É relacionamento. É estarmos perto dele. É relacionamento. O rio de Deus fluirá através de nós se nós estivermos nele. Quarto e sábado, chega. Quarto e sábado, tá? Nunca na vida, nem quarta, sábado, nem todos os dias na igreja, porque quando nós falamos de cristãos, nós não estamos falando de estar em um lugar físico, nós estamos falando de ser morada do Altíssimo, ser morada dele. O rio precisa fluir através de nós se estiver fluindo em nós, e se o rio fluir em nós, é impossível nós não termos a vida transformada, termos o casamento transformado. E assim, eu glorifico a Deus por aquilo que Deus tem feito na minha casa, na minha família, porque de um ano e meio para cá, assim, Deus tem nos mudado. Eu estou tendo mais cuidado com a Nelisa na questão de falar as coisas. Falar, amor, eu acho que pisei na bola aqui, acho que olhei mal aqui, me perdoa. Amém. Então, só assim nós podemos ser verdade.
Ser transparente, mas se eu não for transparente com a mulher que dorme comigo, eu vou ser com quem? Se ela não puder confiar em mim, quem pode? Né? E assim, e Deus também tem feito uma obra nela e tem usado a vida dela para me edificar, para edificar o nosso lar. Mas irmão, dói. Dói porque você não quer mexer em algumas coisas que você sabe que mexer. Dói porque quando Deus ele começa, o Espírito Santo começa a iluminar o seu interior, fala só, tem isso aqui para tu contar e tu não contou ainda. Tem isso aqui para tu dizer e tu não disse. Irmão, você acha que eu e a Elisa temos um casamento perfeito? Sim. Esquece. Sim. Esquece, estamos caminhando nesse lugar. A Chile está deixando, não aqui. Mas não. Pelo menos as vestes tá limpas, né? Pelo menos as vestes estão limpas. Mas não, irmãos. O Senhor de tempo em tempo vem e me incomoda, olha. Falha. Porque, irmãos, nós homens, é aquilo. Nós sempre estamos rodeados de muito problema. E é muito fácil nós errarmos. Muito fácil nós olharmos mal. Nós, sabe, falharmos em algo e isso parece que só os homens vão me entender. É muito fácil. Talvez as mulheres também entendam. E todas as vezes que eu vou para a Elisa pedir perdão por alguma coisa, Deus me surpreende com o amor que Deus colocou nela. E assim, eu acho que a Elisa ela tem a graça de perdoar mais do que eu. Amém. Eles esquecem das coisas assim, cara. E eu sempre numa guerra. E glória a Deus pela sua vida. Isso é essencial na minha vida. E hoje pensando, nem sei onde eu estaria se Deus não tivesse unido as nossas histórias. Ah, eu vou chorar. É sério, irmãos. Hoje eu tô Tem aqui que aproveitar o e culto. nesse casamento, no nosso casamento parece que quem tem mais evidência é eu. Irmãos, as coisas acontecem porque ela move os pauzinhos. Se ela não tivesse infernizado a minha vida para Portugal, aqui eu não estava. Começamos por aí. Então assim, Deus na sua singularidade usa a vida do Nelito para me conduzir. Aleluia. Aleluia. Sabe, para alinhar o meu caminho. E eu reconheço isso. Então por isso que sempre que Deus ilumina o meu interior, olha, conta, olha, fala, olha, confessa a tua fraqueza, confessa a tentação, confessa. Eu tenho encontrado na minha esposa, obedecendo a voz do Senhor, um lugar de refúgio. Aleluia. Aleluia. Ela diz, eu vou orar por você. Eu estou orando por você. Aí ela manda foto 10 horas da manhã. Mas oramos por você. Com o pezinho na grama. Isso também. Tudo isso, as loucuras, tudo. Glória a Deus. Eu tenho mais do que mereço. Por isso, quando vocês me veem chorando aqui, irmão, é porque eu sei aonde Deus foi me buscar. Oh, aleluia. E eu sei, irmãos, que eu não tive isso que eu tenho hoje. Eu não tive uma mãe assim, que a Denisa é para os nossos filhos. Eu não tive um pai que eu sou para o João Levi, para a Heloísa. Eu não tive isso. Eu sempre vi meus pais brigando, meu pai batendo na minha mãe, né? Palavrões, gritarias, meu pai sempre alcoólatra, bêbado. E Deus foi me buscar, irmãos, num poço de escuridão. Se Deus não tivesse, irmãos, me encontrado com a graça dele, hoje eu nem sei onde eu estaria. Talvez teria tomado o mesmo rumo que meu pai, morreu, alcoólatra. Então assim, irmãos, Deus consegue, Deus está disposto a transformar a nossa vida, amém? Amém. Amém. Deus transformou a nossa vida que nós estamos. É verdade. Agora a questão é, firmemos-nos no Senhor, para que Ele possa alcançar as outras pessoas. Aleluia. Amém? Amém.